O maior medo de todo religioso é ser questionado. É incrível como nessas horas as pessoas esquecem que o único caminho para a verdade são as provas claras e as evidências claras. Muitos não entendem que a busca de provas concretas e evidências claras é o único caminho para a verdade e que não há nenhum erro ou pecado nisso. Querer provas e evidências é o mínimo que se pede para se chegar à verdade. Será que isso é alguma coisa tão difícil de entender? Para os crentes e religiosos evangélicos, isso realmente é difícil. Por incrível que pareça, é muito difícil. Puxa vida, quando você pergunta pro cara, na hora de vomitar que eu vi o meu Deus, eu conheço o meu Deus, eu tenho certeza que o meu Deus existe, eu sinto o meu Deus, eu sinto a presença dele, eu converso com ele, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho provas, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Mas na hora de apresentar uma prova, uma única prova sequer para um ateu, onde está o crente? Sumiu, virou um peido, foi embora. O mais engraçado é que ele, nessas horas, quando ele corre, quando o crente, o evangélico corre, ele não dá a responsabilidade de responder os questionamentos ou dar provas para outro crente, porque ele sabe que outro crente também não vai ter provas, exatamente como ele, porque é o mesmo iludido. Ele chega e fala: o meu Deus provará que ele existe para você. Ele coloca a responsabilidade de provas para o amigo imaginário dele. Como você quer que alguém acredite em você se você coloca o ônus da prova para um cara invisível que anda na nuvem? Mas esse tipo de conversa a gente já conhece, a gente já sabe. Não adianta pedir provas para um religioso, para um crente. Isso é uma coisa que ele nunca vai ter na vida dele. Não é à toa que em toda a história da humanidade nenhum crente teve sequer uma prova concreta de que seu Deus é o verdadeiro. Você que é cristão e acredita na Bíblia, você já pensou em qual a diferença de um cristão para um muçulmano? Qual é a diferença da tua Bíblia para o Alcorão? Se você parar para pensar um instante, você vai perceber que o muçulmano, ele tem as mesmas desculpas que você tem. Ele diz as mesmas coisas que você diz. Ele diz que sente Alá, ele diz que conversa com Alá, ele diz que ouve a voz de Alá. E ele se mata e explode por conta dessa convicção que ele tem. É claro que provas que é bom, ninguém dá. Nem o muçulmano, nem o cristão e nenhum religioso na face da terra. Assim, nós chegamos ao ponto importante nesse vídeo. Qual a diferença do cristão, do muçulmano, do judeu, do shintoísta, do budista, enfim? Qual é a diferença de um cara que até acredita em Leprechaun? O fato é que ninguém precisa ser um gênio para entender que, sem provas e evidências, se é fé por fé, todas as religiões são iguais. Não vale nada. O fato de existir milhares de religiões no mundo tem um simples motivo. Todo religioso coloca a fé na frente das provas e evidências. Vocês colocam sempre em segundo plano o que é verdade, porque isso para vocês simplesmente não importa. Sem provas, a sua fé não vale mais que a fé de uma criança que acredita em leprechauns. Mas às vezes eu sei que muitos cristãos assim, eles têm dificuldades assim de aceitar a verdade, e às vezes uma argumentação dessas pode até ser difícil para uma criança de 4 anos entender. Então eu vou desenhar para você como nós chegamos à verdade. Um homem vem e diz: cara, tem um unicórnio morando na minha garagem, eu juro, eu juro. O outro homem vem e diz:
Puxa vida, eu acabei de ver um saci pererê no bosque. Eu juro que eu vi. Ele é real mesmo. Tem uma perninha só e estava pulando. Eu juro que eu vi. O terceiro homem vem e diz: eu acredito em um Deus que se chama Jesus e está sentado numa nuvem. Como nós diferenciamos fantasia de verdade? Como nós diferenciamos a verdade da mentira? Simples, com provas concretas e evidências claras. Tente entender. Uma fé cega não te leva a lugar algum além de ilusões e mentiras. Pensa um pouco.